Olá, é com profunda responsabilidade social que damos início a esse diálogo relacionado aos aspectos jurídicos sobre violência obstétrica. Esse evento é uma realização da Comissão da Mulher Advogada, em parceria com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, justamente para que a gente possa trazer essa temática para a nossa campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E aqui a gente cumprimenta, saúda de forma muito especial nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Dione Almeida. Parabéns pela essa iniciativa e acompanhe todos os vídeos aqui relacionados a esse projeto para que a gente possa levar essa conscientização e aprofundamento de várias temáticas sobre violência para toda a sociedade. Quero agradecer aqui imensamente a todos que estão nos assistindo e também saudar aqui as nossas convidadas. Muito obrigada pela presença. Doutora Karine Gonçalves, advogada, secretária-geral da Comissão Estadual aqui da OAB Ceará, membro da Comissão de Direito Previdenciário, especialista em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e processual e processo constitucional. Também doutora Isabelle Pinheiro, advogada, doula, educadora perinatal e ativista pelos direitos das mulheres no ciclo gravídico puerperal. Membro fundadora do Coletivo Nacional Nascer Direito, idealizadora do projeto Elas Têm Direito de Assessoria e Educação Jurídica, membro da Comissão da Diversidade, da Saúde e da Mulher Advogada aqui da nossa seccional. A gente precisa aqui, antes de dar início aqui a essa abordagem, falar um pouquinho sobre a campanha dos 21 dias de ativismo, né? Toda a sua importância, realmente é uma agenda simbólica, mas não só isso, né? Ela representa um chamado de conscientização social, um convite à responsabilidade, à reflexão crítica, principalmente um compromisso institucional com a transformação. Durante esses 21 dias de ativismo, somos provocadas e provocados a enxergar as diversas formas de violência que ainda atravessa a vida das nossas mulheres e meninas, muitas vezes naturalizadas, silenciadas ou invisibilizadas. A violência, ela não se limita ao espaço doméstico. Ela pode estar no ambiente de trabalho, nas instituições, nos sistemas de justiça e, como veremos hoje, nos serviços de saúde, em um dos momentos mais sensíveis e vulneráveis da vida da mulher. A gestação, o parto, o pós-parto. Por isso, trazer o tema da violência obstétrica para dentro da OAB é super necessário. A violência obstétrica é uma forma de violência de gênero, que ocorre quando a mulher tem seus direitos violados durante o pré-natal, durante o parto ou em situações de abortamento. Ela pode se manifestar por meio de procedimentos realizados sem consentimento, tratamentos desumanizados ou humilhantes, negação de informações, intervenções desnecessárias, desrespeito à autonomia da mulher sobre seu próprio corpo. Muitas mulheres saem da maternidade não apenas com seus bebês nos braços, mas também com marcas profundas, carregando traumas que poderiam e deveriam ser evitados. É por isso que hoje propomos uma roda de conversa para ouvir, refletir, aprender e, sobretudo, romper o silêncio. E para conduzir esse diálogo, né, temos a honra aqui de contar com a especialista, a doutora Isabelle Pinheiro, a quem eu passo a palavra desde já. Bom dia. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui tratando desse tema que para mim é tão sensível e tão importante, a relevância desse tema. E estar dentro da campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres e as meninas. É muito importante a gente tratar sobre esse tema, sobre a violência que permeia o ciclo gravídico puerperal, porque muitas vezes ela é uma violência sutil, de difícil compreensão, e que muitas vezes as mulheres não entendem nem conseguem dizer, definir o que sentem. Também por estarem envoltas por sentimentos que são muito específicos desse momento, pelas alterações hormonais, pelas necessidades de cuidar de um bebê. Então, para mim é uma honra, né, estar aqui representando tantas mulheres que precisam ser ouvidas, né? Então, fico feliz com o convite, vou trazer aqui para vocês algumas reflexões
muito mais no sentido de sensibilizar, de trazer esse tema à tona, sabendo que a gente ainda precisa avançar muito nesse diálogo, a gente precisa chegar nas mulheres e que a gente também precisa que a nossa categoria, que os nossos colegas profissionais, advogados e também que a justiça como um todo ainda precisa compreender melhor e trabalhar com esse tema de uma maneira mais efetiva. E eu já queria começar, trazendo aqui que a gente tem uma série de direitos. Quando a gente olha para o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem uma série de direitos previstos em leis, em normas, em regulamentações, que fazem parte, né, dessa série, de contemplação, tanto para as mulheres quanto para os bebês. Então, a gente pensa nessa série de direitos, como sendo até básicos. A gente, às vezes, até subentende como uma coisa tão óbvia, né? Quando a gente busca um atendimento médico, a gente vai na intenção de ser acolhida de maneira muito óbvia. Porém, a gente sabe que qualquer desrespeito a essas garantias poderia ser considerado violência obstétrica. Então, trabalhando aqui esses direitos na assistência. Todas as mulheres têm direito às informações sobre os procedimentos em cada tipo de parto. Então, inclusive na questão da decisão da via de parto, o direito ao mais alto nível de saúde, que é um direito previsto pela Constituição Federal. A atenção obstétrica e neonatal humanizada, segura. A gente tem uma série de regulamentações que partem do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, que vão tratar sobre esse tema. As mulheres também têm direito a um plano de parto individualizado, e o plano de parto ele é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde desde 86. A gente já trabalha nessa perspectiva de que as mulheres têm e devem, né, participar de forma ativa da sua assistência desde 86 pela Organização Mundial da Saúde. E a gente sabe que até hoje algumas mulheres têm dificuldade, não só de escrever, de elencar as suas intenções, as suas expectativas com relação ao nascimento e ao parto, como também muitas instituições ainda não estão devidamente preparadas para receber e acolher e trabalhar esse plano de parto, né? Quando a gente pensa no plano de parto, ele é uma diretiva antecipada de vontades. Qualquer procedimento que você vai fazer relacionado à saúde, você pode antecipadamente dispor sobre os seus direitos, dispor sobre as suas expectativas. Claro que a gente entende que numa situação em que não é possível cumprir todos os pedidos, né, ali no plano de parto, ainda assim você tem a intenção, a boa intenção de acolher, de dialogar sobre as possibilidades e alinhar isso com a paciente. Isso seria o básico para todas as mulheres. O direito também à vinculação à maternidade ainda no pré-natal. Esse é um direito previsto por lei e a gente ainda tem muitos relatos das pacientes que vão batendo de porta em porta de maternidade atrás de um leito, né? A gente enfrenta em Fortaleza uma série de dificuldades, inclusive porque a gente tem um sistema sobrecarregado, maternidades que por vezes são fechadas, as mulheres ficam sem leito. Então, isso é um problema que a gente vê recorrente e que as mulheres não sabem muitas vezes nem para onde é que elas vão, né? E se porventura naquela maternidade onde elas estão vinculadas não houver, naquele momento não houver leito, para onde ir, né? Então, tudo isso dificulta o acesso a um atendimento digno, de qualidade. O atendimento humanizado e as decisões compartilhadas sobre todas as condutas, amparado também pela autonomia como princípio bioético da assistência. O direito ao acompanhante no parto, que é um direito também previsto em lei, inclusive a lei do acompanhante foi recentemente alterada, ampliada, para garantir que ainda mais mulheres possam ter ali o seu acompanhante, não somente no momento do parto, né, mas agora também em consultas, exames e procedimentos que, porventura, elas precisem nesse sistema. O contato pele a pele com o bebê imediatamente após o nascimento também é um direito importante que vai tratar, inclusive o ECA vai falar sobre isso, né? Não é somente um direito para a mãe, mas é também um direito que alcança o recém-nascido como sujeito de direitos. A amamentação na primeira hora de vida é importantíssimo a gente respeitar a Golden Hour, né? Então, inclusive os profissionais da pediatria, da neonatologia,
também fazem esse esforço para que os bebês possam ser levados às suas mães. Aquela ideia de que a gente ainda tem muito essa figura, né? Essa imagem do berçário. Né? A gente ainda tem em algumas instituições o berçário, como aquele local ali onde vai ter um berço aquecido para o bebê. Mas a gente tem uma série de evidências científicas que trabalham que o melhor lugar para o bebê estar é no colo da mãe. E que, inclusive, quando a gente vai pensar em estabilização de um bebê, as evidências demonstram quanto o bebê tem respostas melhores e mais rápidas na transição respiratória com o contato pele a pele, no aquecimento com o contato pele a pele. Então, inclusive naquelas situações em que as mulheres estão numa situação em que as impedem, né, de fazê-las esse contato, o acompanhante pode substituir, porque, inclusive, esse direito é um direito importantíssimo pensando no recém-nascido. Além disso, a gente também tem a ideia do alojamento conjunto, né, que na verdade é a extensão, que a ideia do alojamento conjunto é justamente não separar mãe e bebê, é que eles estejam sempre no mesmo ambiente, é que justamente para evitar qualquer tipo de manipulação sem o consentimento da família, ou mesmo que a gente tenha quebrado aí a hora de ouro, esse momento de estimulação que para o bebê é tão importante. Além disso, as mulheres também têm direito, ali tanto na orientação no pré-natal quanto no pós-parto, aos métodos contraceptivos apropriados e seguros, porque isso também diz respeito aos nossos direitos reprodutivos. Então, a gente entende aqui esses direitos básicos de assistência, que às vezes a gente escuta e acha até que é muito óbvio, mas que muitas vezes são desrespeitados. Então, a violência obstétrica ela é justamente essa prática de procedimentos, condutas que podem desrespeitar, agredir a mulher durante a gestação, o pré-natal, parto, nascimento, pós-parto, incluindo, inclusive, o abortamento, que é uma situação que também estaria amparada nessa discussão. Na prática, a gente tem a violência obstétrica como algum ato agressivo, tanto de forma psicológica quanto física, verbal. A gente vai falar um pouco mais sobre os exemplos, né, que a gente poderia considerar como violência obstétrica. Então, os atos praticados contra a mulher nesse exercício da sua saúde sexual, reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais da saúde, servidores públicos, profissionais técnicos, administrativos de instituições públicas e privadas, bem como por civis. Então, a gente entende, inclusive, que o sistema de saúde, o SUS, ele é formado, né, por todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, as nossas legislações, elas cabem e devem ser respeitadas tanto nos ambientes públicos como privados, seja por convênio médico, seja num plantão do SUS, a gente tem todas essas garantias, independentemente do espaço onde as mulheres estejam. E aí a gente se depara com uma discussão que é a diferença entre o erro médico e a violência obstétrica. Então, nessa discussão, por que é tão importante a gente trabalhar essa perspectiva da violência obstétrica como uma violência de natureza de gênero? Porque é justamente aí onde a gente vai fazer a grande diferença nesse lidar com essa questão, inclusive pensando de forma jurídica, né? Então, alguma repercussão que essa situação possa ter, é muito importante que a gente olhe para o erro médico como uma coisa diferente da violência obstétrica. E aí eu preciso dizer que nem toda situação de violência obstétrica vai ter erro médico. Porém, existem situações que sim, poderiam ser erro médico e violência obstétrica atreladas, né? Então, o erro médico ele é o resultado de uma ação ou omissão direta ou indireta que causa dano ao paciente, seja por negligência, imprudência, imperícia. Então, a negação de um atendimento, ou mesmo quando a gente está diante de um procedimento que é realizado e que ali há uma complicação, seja por imprudência, negligência ou imperícia, a gente teria ali como considerar o erro médico. Inclusive, o erro médico ele é mais fácil de conseguir diagnosticar, identificar, né? Justamente porque a gente vai bater prontuário, vai olhar o que que aconteceu, se houve ali alguma quebra de protocolo, se houve ali alguma questão que poderia ter sido feita de forma diferente. Já a violência obstétrica, ela é uma conduta que resulta ali dano de natureza constitucional e de gênero. Então, é uma violação direta dos direitos humanos e dos tratados internacionais. A gente também fala aqui da relevância dos tratados e acordos internacionais que tratam sobre direitos humanos e que tratam da erradicação da violência contra a mulher, justamente porque eles também nos dão muita base teórica e prática para a gente poder trabalhar esse tema.
né? A gente vai aqui também pontuar, inclusive, uma situação em que a gente teve o Brasil condenado na CEDAW, né, que é essa comissão da ONU, né? Então a gente tem justamente esse amparo dos tratados e acordos internacionais que é muito importante para a gente trabalhar nossas teses. Então a gente compreende, né, como violência de gênero institucionalizada, que é mais uma tese importante de se levantar, né? A violência institucional ocorre com a mulher pela sua condição de vulnerabilidade em relação à instituição e aos profissionais. Aí eu trago para vocês um conceito que a Carmen Simone Grilo Diniz trabalha em uma palestra que ela dá, né? Ela já escreveu muito sobre isso, é uma das nossas teóricas que mais traz discussão sobre isso. Ela fala sobre a pirâmide dos estigmas, que é inclusive reforçada quando a gente tem a pesquisa Nascer no Brasil. É uma pesquisa importantíssima, que já teve dois momentos, em 2010 para 2011 saiu a primeira, e agora em 2025 saiu a segunda. A gente tem nessa pesquisa Nascer no Brasil, essa comprovação dessa ideia da pirâmide dos estigmas, que é o quê? Quanto mais estigmas recaem sobre a paciente, sobre aquela mulher especificamente, mais vulnerável e mais violências ela tende a sofrer. Então, se eu sou uma mulher pobre, da periferia, eu vou sofrer. Se eu for pobre, preta, eu vou sofrer. Se eu sou pobre, preta, deficiente física, eu vou sofrer. Então, a gente trabalha nessa pirâmide dos estigmas justamente para compreender o quão grave essas violências podem se tornar, a depender de quem sejamos nós e de onde nós estejamos. A gente sabe que é uma violência que pode ser muito sutil e que alcança, inclusive, todas as mulheres, né? Inclusive as mais privilegiadas também sofrem. Mas a gente compreende que quanto mais vulnerável a gente se vê numa situação, de violência, mais violência a gente tende a sofrer, né? Isso também é uma coisa que a gente constata em todas as outras violências que a gente vive, né? Não somente aqui. Então, encaramos então como sujeito ativo, a depender do caso concreto, né? O Estado, né? A instituição que prestou o serviço de saúde, os convênios médicos também poderiam aqui recair, e os profissionais de assistência, né? Sejam eles ali os profissionais médicos, ou enfermeiras, ou técnicos. O sujeito passivo é a paciente obstétrica, então é a paciente que está ali demandando desse cuidado que deveria ser realizado, né? E quando a gente olha para o bebê, que é uma pergunta que eu também costumo receber bastante, né? E o bebê sofre violência obstétrica? Não, o bebê sofre violência neonatal. É uma outra violência, que também é tão importante a gente olhar quanto a violência obstétrica, né? Mas o bebê, o feto, o nascituro, o bebê, o natimorto, eles são vítimas de violência neonatal. Então, a gente tem uma série de coisas que são aqui importantes serem levantadas, né? Inclusive, a discussão da violência neonatal, ela é uma coisa que também nos atravessa muito. Então, a mulher quando está vivendo, por exemplo, um luto de um natimorto, o bebê que acabou ali nascendo sem vida, né? E ela não tem direito, muitas vezes, nem mesmo ao sepultamento desse bebê. Então, é uma série de violências que vão perpassar e que vão ali atravessar essa paciente, né? Então, além disso, existe uma série de coisas que também poderiam ser realizadas para evitar certas condutas, né? E aí, tratando aqui alguns exemplos, né, dos abusos. Eu dividi aqui para ficar mais didático, né? Claro que a gente sabe que a discussão ela é muito profunda e fica até difícil a gente conseguir conceituar nesse contexto, né? Eu que também trabalho com assistência como doula, a gente acaba vendo muitas coisas e é realmente muito difícil de você dialogar. Mas eu acho que fica importante aqui e fica mais fácil de compreender a partir do que eu trouxe aqui para discutir. Então, os abusos físicos também são abusos que podem ser sutis, muitas vezes, e vão estar, em algum contexto, podem estar disfarçados de alguma ajuda, né? Ou de parte do processo. Então, os toques vaginais. Existe protocolo para toque vaginal, mas toques excessivos, fora do horário, sem justificativa, sem o consentimento, né, da paciente. A episiotomia, que existe uma corrente que defende que a episiotomia, que ela seria a incisão no períneo, quando o bebê está mais perto de nascer, para agilizar a saída do bebê. Existe uma corrente que defende que a episiotomia, por si só, ela já é uma mutilação genital, já é uma violência e que ela não tem respaldo científico, nunca teve respaldo científico para ser realizada. E por que então que a gente precisa passar por isso? Né? Por que então que normalizaram nos anos 90, nos anos 2000, a violência
era tão invisível que muitas mulheres passavam por uma episiotomia achando que aquilo fazia parte do parto normal. O parto normal só acontece se houver esse corte, né, no períneo. Só que essa realidade, a ciência já nos trouxe, inclusive, que essa prática ela nos traz muito mais malefícios do que benefícios. Então, quando a gente entende que uma paciente que vai ter muito mais desconforto, que pode ter problemas sexuais por conta disso, que pode ter dificuldade de fazer suas necessidades básicas. Então, é uma série de questões aqui que estão trazendo repercussão para a vida dessa paciente e que ainda assim tem gente que defende a necessidade de realizar esse tipo de procedimento, né? Então, a imobilização, muitas das maternidades, até hoje, a gente vê aqui ou ali alguma maternidade que tem aquela perneira que segura a perna, ou mesmo que as mulheres são deitadas em posição ginecológica, impedidas de fazer qualquer tipo de mudança de posição, né? Então, eu mesma já presenciei, por exemplo, uma paciente sendo presa com um lençol pelas pernas, né? Um lençol em cada lado da perna para ser presa à maca, né? Aí a paciente que já estava ligada, que a gente já tinha conversado, ela mesma disse: Eu não quero estar amarrada, eu não vou fazer força enquanto não me saltarem, né? Então, a manobra de Christelec, que é uma manobra de empurrar o fundo do útero, também para agilizar o nascimento do bebê. Essa manobra pode ter repercussão de lesão de plexo braquial para o bebê, pode também ter prolapso de útero. Então, essa manobra, inclusive, ela já existem documentos internacionais que falam sobre ela para desencorajar que ela seja realizada, né? Negação de analgesia, entre uma série de outras coisas aqui do ponto de vista do abuso físico. O cuidado indigno, né? Violência verbal, algum comentário sobre o corpo da paciente, ou desencorajá-la diante de alguma deficiência física, por exemplo. Impedir a paciente de expressar a sua dor, né? Dizer que não pode gritar, dizer que não pode se expressar, né? Minimizar qualquer queixa. Muitas vezes essa frase ela é um clássico, né? Na hora de fazer, você não achou ruim, né? A gente ainda escuta essa frase, que às vezes, muitas vezes sai da boca de uma mulher, de uma outra, de uma igual a nós, né? E é uma frase que, na verdade, vem para nos culpabilizar, né? A violência psicológica também, né? Desacreditar do processo, influenciar de forma, às vezes, muito sutil, mas influenciar na tomada de decisão, sem qualquer tipo de base científica, às vezes por conveniência, né? Então, por exemplo, olha, eu acho que seu bebê não vai nascer de parto normal, é melhor a gente ir para uma cesárea. Muitas vezes a paciente não sabe que ela teria a possibilidade de continuar e é um desejo dela. Ou o contrário também, às vezes a paciente quer uma cesariana e ela é induzida a continuar no parto normal sem ela realmente querer, né? Então a gente ainda se depara muito com isso. O cuidado não consentido, então a ausência de consentimento, o desrespeito ao plano de parto, né, sem uma devida justificativa, uma coerção para a tomada de decisão, também é uma coisa que a gente costuma, né, compreender como violência. E o cuidado não confidencial, então a exposição do corpo, o relato, às vezes, de profissionais, tem profissional que vai fazer relato de experiência que não é a sua, e isso é muito perigoso do ponto de vista emocional, também pode estar roubando memórias dessa paciente. Então, existe ali muitas vezes o mercado mesmo, né, o próprio mercado, muitos profissionais que atuam com assistência para se vender, para chegar e alcançar mais pacientes, utiliza os casos, né? Fala e marca paciente nas fotos, sem qualquer tipo de consentimento. Então, isso também é violência, né? Então, eu consegui trazer aqui alguns exemplos para a gente poder, né, entender como essa violência acontece. Ainda reforço o quanto é difícil a própria paciente compreender que viveu, né? Então, trabalhar essa ideia do consentimento, eu sei que muitas vezes é difícil você dialogar com um paciente que você nunca viu, que você está num plantão, por exemplo, né, um profissional da área médica, da enfermagem, que às vezes está ali no plantão sobrecarregado. Tem muitas coisas, muitas demandas, né? Muitas pacientes demandando ali, às vezes são 8 pacientes ao mesmo tempo ali naquele setor e uma enfermeira para atender todo mundo. A gente sabe o quanto é difícil, mas trabalhar a partir da autonomia, do consentimento da paciente é imprescindível. Nem sempre a gente vai conseguir entender qual é o nível de compreensão da paciente. Nem sempre, se a gente, quanto advogado, a gente trabalha com o cliente, muitas vezes a gente não tem noção do quanto ele está compreendendo o que a gente está trazendo para ele.
né? E a gente tem várias oportunidades, às vezes até de conversar, mas a gente não sabe necessariamente o nível de consciência, o nível de compreensão. Mas trabalhar o mínimo de diálogo, de antes de fazer qualquer procedimento, perguntar, né, compreender se a paciente está ali presente, dialogar com ela, com o seu acompanhante, que está ali também como alguém para facilitar essa comunicação. Tudo isso é muito importante, né? A intervenção, ela passa a ser violência quando ela fere a medicina baseada em evidências. A gente precisa estar amparado diante de qualquer evidência científica, a autonomia da paciente e a transdisciplinaridade. Então, assim, se muitas vezes a assistência está só na mão de um único profissional, a chance desse profissional fazer daquela assistência algo fruto apenas da vontade dele é muito alto. Então, quando a gente tem outros profissionais e outros saberes que vão se somando, isso acaba dificultando acontecer qualquer tipo de violação. Porque a gente tem, inclusive, a enfermagem, o médico neonatologista, o obstetra, a doula, os profissionais se somando, eles vão conseguir chegar muito melhor e vão amparar de forma muito mais integral. Isso é um objetivo que, inclusive, o Ministério da Saúde sempre trata, a Organização Mundial da Saúde também trabalha esse conceito de transdisciplinaridade, dos saberes se somarem, né? E aí a gente trabalha aqui a responsabilização, né? Que a depender, claro, do caso concreto, a gente vai trabalhar essa ideia de que cada caso é muito específico, cada situação pode ter danos muito específicos, né? Então a responsabilização também vai a partir daí, né? Claro que a gente pensa na responsabilidade civil, especialmente das instituições de maneira mais objetiva, né? Mas a responsabilidade do profissional pode sim chegar ali numa discussão de responsabilização subjetiva. Então, responsabilidade civil do profissional da saúde caracteriza-se em regra como responsabilidade civil subjetiva, visto que o médico deve sempre atuar é, com a diligência adequada, valendo-se de todos os meios apropriados, com verificado objetivo para que mantenha a paciente e o bebê seguro. Portanto, devem ser indenizados aqueles que submetidos a tratamento médico venha, devido a ele, por culpa do médico ou profissional, sofrer algum tipo de dano, seja ele material ou imaterial. Também, a depender do caso concreto, as consequências elas podem ser diversas, né? Então, as penalidades extrajudiciais, no âmbito da instituição onde aquele acontecimento ocorreu, né? Onde a assistência ocorreu. Os conselhos de classe também, né, poderiam aqui entrar como um meio para essa responsabilização, além das penalidades judiciais. Então, a depender da violação, da natureza, né, a gente vai ter consequências ou de natureza civil ou de natureza penal, ainda podendo também ser as duas coisas, tanto civil quanto penalmente, né, a depender dos danos causados. Responsabilidade do convênio médico, dos planos de saúde, né, e a responsabilidade do Estado. A gente trabalha aqui nessa rede de cadeia. Quando a gente olha, às vezes, a depender do que aconteceu, vamos supor, foi uma enfermeira que acabou ali numa prática que pode ser considerada violência obstétrica. Muitas vezes, até para que possa haver uma transformação maior naquela instituição, a instituição onde ela trabalha ser responsabilizada é fundamental, porque a gente vai pensar aqui em protocolos diferentes, em como é que a gente pode fazer para que todos os nossos profissionais consigam prestar uma assistência de qualidade sem cair na violência obstétrica. Então, é muito importante, né, pensar nisso. Trouxe aqui um passo a passo para a gente poder já ir se encaminhando a partir de uma situação em que ocorreu violência obstétrica, né? Primeiro que, como doula, eu sempre trabalho a partir da comunicação não violenta, inclusive quando a gente vai trabalhar ali o nosso plano de parto, né? Porque, inclusive, a gente tem que acreditar na saúde. Eu acredito muito na saúde. Então, a gente precisa acreditar nesse diálogo. Precisa acreditar que a gente conversando, dialogando, a gente chega muito mais longe. Né? O enfrentamento, ele é muito importante que seja realizado, o enfrentamento, inclusive nosso aqui, né, enquanto operadores do direito, mas eu acredito que muito maior a efetividade será quando a gente tiver os profissionais da saúde do nosso lado, quando todo mundo estiver entendendo a importância de transformar esse atendimento, né? Porque é uma mudança de paradigma que precisa acontecer. Então, antes de acontecer, o que é que a gente pode fazer de forma preventiva? Orientar as pacientes,
trabalhar a perspectiva do plano de parto, não somente com as pacientes, né, com quem vai usufruir diretamente desse plano de parto, mas com as próprias instituições e com os profissionais, para alinhar essas condutas de forma prévia, isso é muito importante. A educação perinatal é um caminho muitíssimo importante. Então, a gente trabalha também nessa perspectiva de como é que a gente pode fazer para as pacientes entenderem até onde vai a sua vontade, como é que a gente pode se expressar. Isso é muito importante, isso perpassa pela educação perinatal. E aí as doulas também têm um papel muito importante nessa questão da prevenção, porque são agentes de transformação ainda na gestação. Então, antes mesmo de acontecer qualquer tipo de violação, como é que a gente pode trabalhar essa perspectiva? Vamos escolher aqui os meios mais adequados para viver esse momento, né? Fora que é importante que a mulher entenda também que existem condutas que poderiam não ser consideradas violência obstétrica, mas pela falta de conhecimento dessa paciente, ela acredita que foi. Porque ela não entendeu muito bem o que aconteceu, ou porque ela não teve ali o devido esclarecimento, ou porque ela não tem realmente know-how para compreensão, né? Ela não conhece os procedimentos. Então, isso é importante. Mas aí depois que acontece, como é que a gente trabalha já depois da violência ocorrida, né? Buscar um atendimento jurídico especializado é um primeiro passo, né? Então a gente sabe que é difícil ter profissionais com esse conhecimento, mas é importante porque isso vai dar base, inclusive, para que as coisas caminhem para frente. A gente sabe que a paciente, quando tem um bebê, a última coisa que ela quer pensar é no quanto ela está sofrida. A última coisa que ela quer pensar é em buscar uma reparação, então às vezes demora para essa ficha cair. Existe uma coisa que acontece no parto, que é a amnésia temporária, porque a gente, especialmente por conta da dor, né, ou da emoção, a gente pode não ter aí a sequência dos acontecimentos tão clara na nossa cabeça. Então, às vezes, demora para essa paciente entender, mas o quanto ela puder, mais rapidamente, chegar num atendimento jurídico especializado, isso vai facilitar muito o processo, né? Então, solicitar o prontuário, o registro do atendimento, pedir cópia, nós todos temos direito, né, de forma pessoal, ao nosso prontuário médico. Qualquer que seja o atendimento médico, a gente pode requerer e pedir cópia na instituição onde a gente passou pela assistência. Inclusive, eles não podem cobrar nada além de um custo de impressão para nos dar, né? Qualquer instituição tem a obrigação. E esse também é um direito que muitas vezes costuma ser negado e que a gente considera violência também, né? Diante de uma negativa, buscar um atendimento especializado para poder requerer via liminar, por exemplo. Então, é importante. A partir de um óbito, de intercorrência, de procedimentos sem consentimento, tudo isso costuma ficar registrado ali no prontuário médico. Reunir as evidências, então, fotografias, áudios, mensagens, vídeos, as testemunhas, né? Então, por vezes a testemunha ocular é o acompanhante, mas se ela tiver uma doula também é importante. Se ela tiver outra enfermeira que vinculou ali no atendimento, também poderia contar como uma testemunha, né? O boletim de ocorrência para possibilitar a investigação criminal também, né? É importantíssimo. Denunciar os conselhos profissionais, então, tanto o CRM quanto o COREM, né, a depender de quem seja o agente, para apurar as infrações éticas disciplinares, podendo, inclusive, levar à suspensão dos profissionais. Poderia também pensar no acionamento da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Promotoria de Justiça. Se a vítima não tiver ali condição financeira de arcar com o atendimento de um advogado, a Defensoria Pública e o Ministério Público poderiam atuar na defesa coletiva, né? E a gente trabalha nessa perspectiva de que tanto o Ministério Público, que é um grande parceiro, né, quanto a Defensoria também precisa estar qualificada para a compreensão do tema e para o devido encaminhamento dele. Além disso, reclamação ANS para convênios, né, médicos, planos privados. Para as usuárias de plano de saúde, também tem a possibilidade de fazer uma denúncia ou reclamação pelo 0800 para pedir a apuração. Ação civil por dano moral, material, administrativa. Proceder com ação de indenização contra o hospital, município, plano. A alternativa é um pedido de responsabilização administrativa e medidas reparatórias. A gente tem jurisprudência que já reconhece a responsabilidade objetiva dos serviços. O apoio psicossocial e rede de atenção. É muito importante a gente compreender que essa demanda é uma demanda que necessita do apoio
de profissionais da saúde. Então, essa paciente, muitas vezes, essa cliente, né, precisa de um atendimento da psicologia, né, precisa ser amparada nesse contexto, porque é uma repercussão que pode ser muito grande para a própria maternidade dela, para como ela vai se ver como mulher, como mãe, e como ela vai acolher esse bebê que acabou de chegar. Ela também precisa estar bem para isso, né? Então, isso é extremamente importante. Para finalizar, eu queria trazer só essa informação, né, de que a gente tem o Comitê da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, esse órgão que faz parte da ONU, né, ele reconheceu a responsabilidade internacional do Brasil pela morte da Aline da Silva Pimentel. Era uma mulher negra, gestante, vítima de várias falhas graves no atendimento obstétrico prestado pelo Sistema Público de Saúde. A decisão concluiu que o Estado brasileiro violou todas as regras, à saúde, à vida, à igualdade, à não discriminação, ao não garantir o atendimento obstétrico adequado, oportuno e eficaz. Essa paciente foi várias vezes no hospital e, por vezes, ela foi negligenciada. O bebê veio a óbito e ela depois veio a óbito por hemorragia, que é a principal causa de morte materna no Brasil, a hemorragia. E que, quando ela é devidamente identificada, diagnosticada, ela é possível de ser revertida. Mas muitas vezes as mulheres ficam invisíveis. Então, a gente tem aqui essa caracterização de discriminação de gênero, racial, no acesso à saúde reprodutiva. Esse caso ele é muito importante porque é o primeiro caso internacional a responsabilizar um Estado por morte materna evitável. Reconhece as falhas no atendimento obstétrico, configura como violação de direitos humanos, fundamenta a violência obstétrica como uma questão de direitos humanos e de responsabilidade estatal. Então, fica aqui essa informação importantíssima e a ideia da gente enfrentar junto, né? Prevenir, capacitar, fiscalizar e responsabilizar os agentes, né? Então, fica aqui meu obrigada. E com essa frase eu encerro, né? Que é uma frase da Rafaela Carvalho. Só há um jeito errado de parir, e é com desrespeito. Agradecer aqui as importantes considerações trazidas pela doutora Isabelle. De fato, a violência de gênero, né? A gente verifica em todos os cenários, em todas as camadas da sociedade. Então, é muito importante realmente a gente conhecer, a gente saber o que é, dar nome realmente a cada tipo de violência para que a gente possa tratar da melhor forma possível, né? Então, lembrando aqui também os nossos equipamentos, né? Aqui no estado do Ceará, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é o equipamento especializado de atendimento à mulher em situação de violência. Então, lá tem os núcleos, né? Núcleo especializado da Defensoria, do Ministério Público, justamente para poder melhor acolher. E havendo realmente que a mulher tenha condições, né, de contratar uma advocacia especializada, então também é importante ter esse cuidado para que possa ser encaminhado da melhor forma possível e, principalmente, sem revitimização dessa mulher, né, que já está ali no contexto mais vulnerável possível, no momento que é para ser. Não é nem questão de romantizar, né, a própria maternidade. Mas é preciso realmente ter esse olhar específico, porque é o momento que a mulher mais necessita ali de amparo, de acolhimento, né? Então, assim, gostaria aqui também de escutar aqui o que a doutora Karine tem a nos trazer, né? Principalmente aí depois de tantas informações trazidas aqui pela doutora Isabelle, realmente o contexto da violência obstétrica ele tem uma amplitude ainda maior, né, doutora Karine? Então, passo a palavra agora para você. Eu gostaria aqui de saudar as colegas, né, e agradecer pelo convite para tratar desse tema tão relevante, né, porém oculto, escasso e pouco falado, né? É, é claro, ficou muito claro, né? E eu gostaria até de parabenizar a doutora Isabelle pela apresentação, porque fica bem claro que existe dano, existe violação, né? Existe violação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, nos tratados, né? Como a igualdade, a dignidade da pessoa humana, o direito à integridade, né? Integridade física e moral, psicológica.
né? Enfim, também existe muito essa questão da violação dos direitos civis, da personalidade, como a imagem e a honra, né? Com exposição dessas mulheres a tantos profissionais que já estão ali, né? E às vezes elas são expostas a situações degradantes mesmo, né? Então, eu vejo a importância de cada vez a gente ampliar esse assunto, né? Não sei por que esse assunto não é mais falado, acredito que seja por falta de uma lei específica que ainda não tem, né? A gente se resguarda, vai buscando ali se amparar na Constituição, se baseia nos tratados, né, de direitos humanos, mas a lei específica ainda não existe, né? Então, assim, eu vejo que a aplicação do protocolo, né, com perspectiva de gênero, seria mais um avanço para que a gente pudesse ter resultados positivos judicialmente, né, nesse aspecto da violência obstétrica, né? A aplicação do protocolo, ele vai fazer com que os magistrados eles tenham essa visão mais sensível, né, das desigualdades, tantas desigualdades estruturais que existem, né, com o gênero, né, com o gênero feminino. E aí, eu entendo que o judiciário aplicando o protocolo, ele vai entender que existem violências que são naturalizadas, como a violência obstétrica, que deixam marcas, né? Mas eh, que também elas causam um impacto muito grande na vida da mulher, né? E acredito também que o fato das mulheres estarem num momento de fragilidade, né, nesse momento de fragilidade, elas não têm esse discernimento e entender e visualizar a violência obstétrica naquele momento. Então, a aplicação do protocolo é de grande relevância para que o magistrado compreenda que talvez aquela mulher só vai conseguir enxergar a violência após sair do estado puerperal. Sair daquele momento de fragilidade, onde ela vai começar a sofrer pelo no parto. E ali, após sair desse período de vulnerabilidade, ela vai compreender que, de fato, houve uma violência. Ela vai sofrer, muitas delas têm depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, né? Então, assim, a partir desse momento que a maioria das mulheres elas vão compreender que houve de fato uma violência, uma lesão, um dano, né? Então, a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero nesse aspecto também é de grande relevância para que os magistrados valorizem a fala da mulher, né? Valorizem a fala da mulher, entenda que sofrimento não é exagero, né? Sofrimento nunca é exagero, né? É, enfim, essas mulheres elas uma, uma tenham um olhar sensível para elas, né? Porque não é o tempo que vai fazer com que reduza o que ocorreu lá no parto, no momento do parto, né? Então, embora tenha passado um lapso temporal para que essa mulher identifique isso, isso não pode deixar de ter uma punição, né? Então, assim, acredito que as mulheres hoje não estão tendo esse olhar cuidadoso, né, pelo fato de, eu falo nessa questão da violência mesmo obstétrica, né, acredito também que talvez seja o fato de se comprometer, de não ter uma nomenclatura, uma lei que resguarde e ampare, né, esse, essa lesão, né, esse tipo de lesão e dano às mulheres em estado gravídico, né, e é isso.
Sim, doutora Karine, é de fato preocupante. É preciso que a gente possa, né, doutora Isabelle, se utilizar do que a gente, quais os instrumentos que a gente possui para justamente conseguir ir modificando essas estruturas, conseguir ir modificando e resguardando realmente os direitos dessas mulheres, né? A partir do momento que elas estão em uma situação vulnerável, às vezes, por vezes, até demoram se reconhecer nessa situação, né, de violência, de vítima. Então, assim, é vergonhoso para elas carregam esse trauma e, por vezes, não compartilham nem com familiares, nem com amigas. Então, é muito importante eu chamar a atenção, inclusive, da rede de apoio dessa mulher, né? Os familiares, os amigos, para realmente, identificando alguma situação ali, tentar acolher essa mulher da melhor forma possível, para que a gente consiga ajudá-las, né? Jamais julgá-las, porque isso só vai ocasionar, de fato, um afastamento, um isolamento ainda maior e aí, como, né, a doutora Karine trouxe, até mesmo a questão da depressão, enfim, a gente sabe os impactos que acabam ocorrendo diante desses cenários, né? Então, é importante trazer realmente a questão dessa rede, né, de apoio que deve existir, deve ser consolidada. E, às vezes, tem casos, doutora Isabelle, de mulheres que vão sozinhas, né? Para o momento ali do parto e nesses casos, como é que funciona, né? Como é que ela pode, de alguma forma, porque provas dificilmente ela vai conseguir, já que ela está sozinha. Quais são as dicas que vocês podem aqui nos trazer também desse cenário? Se a mulher ou estiver sozinha, ou se a mulher no contexto que ela está acompanhada e ela houve um agravamento no momento do parto e ela não vai conseguir fazer essa solicitação do prontuário, que é o direito dela. Como é que esse acompanhante pode agir também nesse cenário? É uma pergunta muito pertinente, porque, assim, inclusive, até quando ela está acompanhada, fica difícil de conseguir entender, né? Até quando ela tem alguém de confiança pertinho dela, ela pode ter dificuldade de entender. Então, eu vou citar aqui um exemplo de uma situação, não aconteceu aqui, né? Foi em um outro estado, mas uma pessoa que compartilhou o relato dela comigo e que ela, inclusive, demorou para entender, porque até então era uma coisa que fazia parte da assistência. Imagine que ela foi atendida num hospital escola, um hospital que forma outros médicos, né, outros profissionais médicos. E aí a turma entrou na sala de parto, 5 alunos além do professor, né? 5 alunos além do médico responsável pela turma. E nela foram feitos 6 exames de toque em sequência. 6 exames de toque para todo mundo entender como era 5 centímetros. Entende? Então, olha o tamanho da violência, o acompanhante ao lado dela, e ele também não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa dimensão, achou que podia fazer parte, porque era um hospital-escola, porque ali tinham estudantes. O profissional se apresentou, disse que a turma precisava aprender, e na mesma paciente foram 5 vezes. Então, isso é uma violência que deixa marcas, para além da violência física, é uma violência sexual, né? Muitas vezes o próprio acompanhante que está com ela, ele não tem a dimensão de onde é, de até onde ele pode ir, né? Nesses casos, o que é que a paciente pode fazer diante disso? É muito importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade de entender o que é esperado numa assistência. Todos nós precisamos conscientizar a sociedade da importância dessa prevenção, dessa educação perinatal, da compreensão do que é esperado ou não para esse momento, né? É muito importante trabalhar nessa perspectiva. Entenda os seus direitos, compreenda o que é importante para você passar e o que é que tem que ser evitado, né? Quando acontece, por exemplo, de um acompanhante, ou daquela paciente estar desacompanhada, pode acontecer. Às vezes a paciente está na rua e aí entra em trabalho de parto, precisa ser levada às pressas, não dá tempo de chegar ali um acompanhante da confiança dela. A instituição tem a responsabilidade de designar um outro profissional para estar com ela, né? Então, assim, não é porque ela chegou sozinha que ela vai permanecer sozinha durante esse processo todo. A gente sabe que é difícil quando a gente está, né, num contexto em que é um profissional da própria instituição, que existe um vínculo, né? Tudo isso também a gente precisa considerar como uma vulnerabilidade para essa paciente, mas ainda assim ela, no mínimo, não está sozinha. É o mínimo ela não estar sozinha, né? As doulas conseguem fazer um acompanhamento
muito eficaz. Existem profissionais de assistência que amparam, né, as fisioterapeutas também, as enfermeiras. Quando a paciente tem a condição de contratar, ainda que seja no SUS, ela vai ter um atendimento no SUS, mas ela tem pelo menos uma doula com ela evita consideravelmente estar totalmente exposta, totalmente sozinha, totalmente vulnerável. Ela tem pelo menos alguém que vinculou com ela e que consegue estar com ela numa situação para evitar qualquer tipo de intervenção desnecessária ou de violência que seja, né? Então, é importante trabalhar nessa perspectiva. A gente sabe que é muito difícil, porque é um trabalho de formiguinha. O que a gente está fazendo aqui é plantando uma semente, né? Porque a gente está falando de um sistema inteiro de assistência que precisa mudar. Mas precisa? Para ontem? Né? Os próprios hospitais precisam pensar nessas possibilidades, porque, inclusive, quando eu trabalho na perspectiva de que eu vou entregar o meu melhor serviço possível para essa consumidora final, eu tenho que pensar em tudo isso, nesse compliance. Eu preciso pensar nisso. Enquanto instituição, eu preciso pensar como é que eu garanto esses direitos, como é que eu evito qualquer tipo de situação lá na frente de responsabilização. Eu tenho que ter meios, né? E é realmente um tema que demanda de todos nós um comprometimento, homens e mulheres, porque se eu sou homem e eu tenho um filho que vai nascer e eu não sei de nada, qual é o meu lugar de responsabilidade? Né? A gente precisa pensar e discutir cada vez mais violência obstétrica. Sim, com certeza. A gente acaba também, né, se deparando com o cenário da grande maioria de mulheres aí que é mães solos, né? Que é justamente aí a responsabilidade ainda maior, a exposição ainda maior, né? Uma vulnerabilidade aí quando a gente traz um contexto de uma situação, né? Eu trouxe aqui a dificuldade que é em Fortaleza, na sua fala, doutora Isabelle, e no interior, né? Então, imagine toda essa dificuldade aí no interior, uma mulher que possui as mais variadas situações de exposição de vulnerabilidades, né? É um contexto aí que a gente verifica que aí o impacto é ainda maior e essa mulher, por vezes, silenciada, sozinha, enfrentando, né, essa situação sem identificar, sem reconhecer que foi vítima de um tipo de violência, né? Então, assim, é preciso realmente que a gente possa plantar essas sementes, discutir, dialogar sobre esse tipo de violência também, né? Dar voz e, assim, trazer realmente o cuidado em ter esse acolhimento, esse respeito no momento mais vulnerável que uma mulher pode se encontrar, né? Que é no momento ali não só de gestar, né? Mas ali no momento que está o nascimento de uma vida, né? Então, assim, já existem as dores do parto, né? Que todos falam muito que é uma das piores dores que existem, né? E para além disso, você ainda ter que enfrentar a dor da violência obstétrica cometida por quem está ali no momento de cuidar, de amparar, é de fato bem complexo e a gente precisa ter esse olhar, né? Então, assim, a gente já se encaminha aqui para os momentos finais, então eu passo a palavra aqui para as considerações finais e também, né, eu aproveito aqui para compartilhar o Instagram da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Ceará, que é o CMA OAB Ceará. Convido vocês a seguir, a acompanhar todas as ações e projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na seccional do Ceará e também, né, peço para que vocês também possam compartilhar o Instagram de vocês. Perfeito. Assim, para encerrar, acho que talvez o que resume muito o que a gente está conversando aqui é entender que parir, sentir dor, não quer dizer sofrimento, não deve ser, né? Então, a gente dissociar uma coisa da outra. Sofrer, a gente sofre quando está diante de uma situação de violência, de negação de direitos, de luto, mas diante de uma vida que se recebe, diante de um novo passo tão importante da vida, a gente não deve sofrer. A gente deve ser acolhida, amparada, de dissolver uma coisa da outra, dissociar uma coisa da outra é primordial para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Não é porque a nossa condição feminina nos coloca nas situações que são muito nossas, né, como essa, já está, que não é fácil, parir, que não é fácil, que a gente precisa ser revitimizada, que a gente precisa ser culpabilizada pela nossa sexualidade. Isso a gente não pode mais aceitar. Fica aqui o meu agradecimento, né, mais uma vez à Comissão da Mulher Advogada, da OABCE,
às minhas colegas Karine, doutora Eliene, que está sempre à frente da comissão de uma forma brilhante. Fica aqui o meu agradecimento e a minha parabenização por todo esse trabalho que vem sendo feito, inclusive nesses 21 dias de ativismo, né? Sabemos o quanto foi e duro e, ao mesmo tempo, gratificante, porque é um trabalho muitíssimo importante. Fica o meu agradecimento. O meu Instagram é @doulaisabelle. Vocês vão ter acesso às informações que eu trabalho com educação perinatal todos os dias, né, para poder a gente fazer esse trabalho de formiguinha que eu estou aqui falando. E agradeço mais uma vez o convite e estimo aqui que a gente possa fazer um trabalho potente ainda pelo que há de vir. Muito obrigada. Eu também gostaria, né, de agradecer pelo convite mais uma vez, né, e reforçar a importância de levar esse tema, né, para que a gente tenha uma maior amplitude e que os direitos das mulheres sejam resguardados, né, de todos os âmbitos. Aos poucos, a gente, como a doutora Isabelle falou, é um trabalho de formiguinha, mas aos poucos nós conseguiremos chegar ao nosso objetivo. E é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Podem contar comigo. E é isso, gostaria também de parabenizar a doutora Eliene, né, pelo trabalho maravilhoso, pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço, né, de estar aqui representando tão bem a Comissão da Mulher Advogada do Ceará. E é isso, também gostaria de parabenizar a doutora Isabelle, né, pela apresentação maravilhosa. É, sem dúvida, um conteúdo muito rico, né, pouco explorado, mas muito rico e que só tem a agregar, né? Então, assim, queria deixar meu Instagram também, né? @Karine Gonçalves ADV, tá? E é isso. Agradecer aqui nossas convidadas, agradecer você que continuou aqui conosco até o final, parabenizar mais uma vez nossa presidente Dione por toda a sua condução perante a nossa Comissão Nacional da Mulher Advogada, cada presidente de CMAs das seccionais, nosso muito obrigada pela parceria, por toda a troca, e a gente está aqui à disposição e vamos continuar firmes no combate e enfrentamento a qualquer tipo de violência contra a mulher. Obrigada.